hoje reagir, né? O vídeo desse pastor aqui, né? O pastor do... que ele é bem famoso, né? Que faz vários podcasts. E eu até já frequentei também por muito tempo a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele é pastor, parece, se eu não me engano, dessa igreja. Eu vou reagir junto com vocês aí, vou deixar passando o vídeo aí e vocês deixem a opinião de vocês nos comentários, tá bom? Deixa o like, se inscreva aqui no canal e deixa a opinião de vocês nos comentários, tá bom? O tema do vídeo é falando sobre o fim dos tempos, né? Sobre os fins dos tempos. Vocês sabem que... Vamos ver aqui o que ele vai falar. Eu vou deixar o vídeo passando aqui e vocês vão escutando aí. Porque tem esse movimento, né? Claro. A pandemia faz parte disso. O anticristo já está aí. Aliás, a gente está perto da segunda volta de Cristo. Claro, eu acredito que sim. Sim. Mas vamos lembrar uma coisa. Quando os discípulos perguntaram para Jesus que sinal haverá de tua vinda e da consumação dos séculos, do fim do mundo, Jesus falou assim, olha, cuidado que ninguém engane vocês. Primeira coisa que ele já falou. Cuidado. Virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão Reagindo nessa parte aí, né, falando sobre o fim dos tempos, que Jesus vai voltar, né, quando você vai estudar mais sobre as religiões, sobre os deuses das religiões, né, todos esses deuses lá não é só Jesus, mas todos os deuses mitológicos sempre prometem voltar. E esses deuses nunca voltam, né, sempre prometem voltar e nunca voltam. Tá falando aí dos fins dos tempos, Jesus pede voltar e que vamos continuar aqui. Ele fala que vai acontecer falso profeta, vai enganar muito, né? E ele não é um dos falsos, né, profeta. Assim como tem muitos aí usando a Bíblia e usando a Jesus para poder enganar as pessoas e ganhar dinheiro. a muitos. Certamente, isso está em Mateus capítulo 24. Depois, quem tiver uma Bíblia em casa, procure em Mateus capítulo 24. Ele fala o seguinte, certamente vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Não se assustem, ainda não é o fim. Ele fala de guerra, né? Os religiosos falam muito sobre guerra, aqui dos fins dos tempos, que vai ter guerra. E as religiões sempre causaram guerra no mundo. E sempre teve guerra no mundo, né? Não é só em questão de religião, mas de tudo. Mas onde a gente vê mais guerra é na religião, né? Que a religião traz o quê? Traz discriminação, preconceito, perseguição, né? Se você não segue a minha religião, você deve ser condenado ao inferno e tudo mais. E o que a religião faz, né? A religião faz isso e ele diz que o fim do tempo vai acontecer isso sempre aconteceu, né? Antes mesmo das religiões acontecer, sempre aconteceu guerra, né, no mundo. Sempre, não é uma profecia religiosa da Bíblia e nem de Deus, mas a guerra sempre houve no mundo entre pessoas. Não é um livro sagrado que vai dizer que estamos vivendo um tempo de guerra. Essa guerra nunca vai parar. Enquanto existir humano, sempre vai existir guerra de muitas coisas aqui, né? De fome, guerra de... A gente tá lutando contra a guerra todos os dias, né? Muita gente luta sobre a guerra todos os dias, né? Com uns aos outros, né? Com indiferença, pessoas querendo, assim, né, que a religião traz diferença, trazendo guerra, separação. E ele diz que o fim dos tempos vai acontecer isso, né, que um Deus tá mostrando isso porque é o fim dos tempos que tá voltando. E essa guerra nunca para, né? Levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas isso é apenas o princípio das dores. Então veja bem, Guerra sempre aconteceu no mundo. Fome sempre aconteceu fome, né? Sempre aconteceu fome, sofrimento no mundo. Sempre existiu isso no mundo.
não é um apocalipse, né? Agora, cadê aqui? Eles são os homens de Deus, né? Era para estar dando os frutos de Deus, de Deus, né? Ressuscitando mortos, ou multiplicando peixe para acabar com a fome, né? Com as guerras. Não com as guerras, mas isso aí, né? Pelo menos amenizar, né? Porque são os homens de Deus, porque eles não fazem a diferença de multiplicar pães e peixes para pelo menos amenizar a fome, né? No mundo. Mas eles não fazem isso, né? Aí fica dizendo que vai acontecer isso, é normal, e romantizando o sofrimento, romantizando uma coisa como se fosse normal, né? Sofrimento, achando que é uma obra divina, uma obra de Deus, que Deus tem um propósito nisso, e isso sempre acontece, e é normal isso, né? Normal, e a gente tem que achar que foi uma vontade de uma divindade e não fazer justiça por isso, né? Guerra tem no mundo desde que o mundo é mundo. Né? Fome, a Bíblia fala fome no Egito na época de José. Então não vou falar assim, o mundo está chegando ao fim porque está tendo guerra. O mundo está chegando ao fim porque está tendo fome. Não faz sentido. Mas o Apocalipse coloca alguns elementos que indicavam quando nós estivéssemos chegando próximos ao fim. Embora, nota de rodapé aqui, ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus. É estupidez tentar adivinhar. Não, claro, não podemos isso. Você entendeu? Bom, mas a gente pode saber a proximidade dos tempos em que vivemos. Então tem algumas coisas do Apocalipse que são características do tempo do fim. Exemplo, Apocalipse 11:19. Diz assim: as nações ficaram iradas. Chegou, porém, o juízo de Deus, e o tempo determinado para ele dar o prêmio aos seus santos e aos profetas, e o tempo para destruir os que estão destruindo a terra. Ora, na época de Cristo não tinha como destruir a terra. O Apocalipse está fazendo uma profecia de uma época em que a terra poderia ser destruída por seres humanos, coisa que na época do Apocalipse não tinha como. E ele fala depois das pragas de Deus que iriam cair. Essas pragas não caíram ainda, mas os vislumbres... Nossa, né, gente? Um Deus que joga praga nas pessoas. É um Deus de amor, né? Eles pregam que é um Deus de amor, um Deus de paz, né? Mas um Deus que joga praga nas pessoas. Como é que a pessoa ainda escuta isso, uma pregação dessa, e ainda acredita que um Deus de amor joga praga nas pessoas, né? Então ele não é um Deus de amor, né? Ele é um Deus que joga praga nas pessoas, então ele é logo um Deus ruim, né? Um Deus não é só Deus de amor, como ando pregando aí, né? Joga praga no mundo, então o que ele joga pro mundo hoje em dia, né? Joga um monte de coisa, né? Só joga praga, mas pra vir ressuscitar mortos, pra curar crianças doentes lá no hospital, pra pegar e fazer uma proteção, ou até mesmo interferir de uma criança sendo abusada, né? Ou de uma criança sendo se vendeu, ou foi sequestrada. Isso Deus, ele não intervém, né? Mas quando é pra ele jogar praga, ele joga. Aí ele joga com vontade, viu? Pra ver o sofrimento, aí ele joga. Aí ele vem lá do lado como diz Antônio, né? Lá do quinto dos infernos, lá pra vir pra jogar praga nas pessoas. Vislumbres dela... Não caíram? Não. A peste não é... A do Apocalipse, né? Mas os vislumbres delas podem estar já batendo as portas. Quer um exemplo? Diz que um anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar aos homens com grande fogo. Os homens se queimavam com intenso calor e blasfemavam o nome de Deus, que tinha autoridade sobre essa praga. Olha o problema da camada de ozônio, o efeito estufa, o que está acontecendo com o sol. O outro anjo derramou a sua taça sobre os rios e fontes d'água e mares, que se tornaram como sangue de morto. Sangue de morto não é vermelho, dessa cor. Sangue de morto é escuro, é fétido, é quase coagulado. Como é que tá Pinheiros, Tietê?
Lagoa Rodrigo de Freitas, As Águas do Mundo. Como é que chama? As previsões é que até 2025 a guerra do mundo vai ser pela água. Fala do anticristo, que ia dominar o mundo inteiro de uma maneira algorítmica, pacífica, porque é um algoritmo. 666. O que é o 666? O que é o 666? Na época do Antigo Testamento, Deus deu algumas normas para os judeus. O povo do Oriente Médio, ele é muito simbólico, sabe? Ele tem muito esse lance do símbolo que aqui no Ocidente a gente perde. Então o judeu pode olhar, ele usa o paiot, que significa alguma coisa, o kippah, que é aquele chapeuzinho na cabeça. E Deus falou o seguinte, olha, vocês vão pegar a lei de Deus, escrever um resumo da lei de Deus, e vão colocar por frontal entre os olhos, uma caixinha aqui, e também na mão de vocês. O judeu hoje usa na mão esquerda. Pode olhar aqui no Muro das Lamentações. Você vê um judeu orando lá, né? Baruch atah Beshem Adonai Eloheinu melech haolam. E ele vai orando no muro e ele tá com aquela caixinha preta aqui e outra na mão. Aí no Apocalipse a gente vê que o inimigo, o diabo, que se vale do anticristo, assim como Deus envia o Cristo. O anticristo é a versão do Cristo pro demônio. Pro demônio. O anticristo. Ele faz uma paródia de Cristo. Aí, como Deus no Antigo Testamento pediu aos judeus para ter a lei de Deus na testa e na mão, o anticristo coloca também um sinal, uma marca, na testa e na mão. Então significa uma época em que a lei de Deus vai ser questionada. Isso aí, o negócio do anticristo, né, que eles falam, é mais pra vender mesmo, pra colocar medo nas pessoas, né. Isso aí, anticristo não tem nada a ver, né. Esse negócio de acontecer no anticristo. O anticristo a gente já tá vivendo, já, a marca da besta já tá vivendo, né. É uma coisa que eles mesmo, não, eles estão mesmo pra, eles dizem que não pode usar a marca da besta, que é um negócio que coloca na testa e no pulso, né? Mas ele já vive, né? Ele diz que não pode usar isso, mas está vivendo. Que hoje em dia as pessoas não vivem mais sem dinheiro, né? Usar cartão de crédito, essas coisas. Tudo é tecnológico. A gente já está vivendo a época do anticristo. E eles são os que mais usam a marca da besta, né? Ele diz que é um número, mas não é. É a tecnologia, né? Que vai acabar o papel, vai acabar o dinheiro e eles estão mais usando, né, essas coisas. E diz que o anticristo está para vir e fica colocando, terrorizando a mente das pessoas, colocando medo, né? Porque Jesus não prega isso, mas eles ficam colocando isso para poder colocar, né? Colocar medo nas pessoas. E você vê isso e não faz nada, né? Você achando tudo é normal. Nessa época em que a lei de Deus for questionada, diz o Apocalipse, ninguém poderá comprar nem vender, senão aquele que tem a marca da besta e o número do seu nome. Ora, esse número é 666. Aí muita gente pega isso e fala o seguinte, então vamos começar a calcular, Hitler dá 666, o Papa, o Saddam Hussein, Bill Gates, até a Ellen White, que é uma pioneira do Adventismo, ela dá 666, Mandíbula, tudo dá 666, né? No grego está o seguinte, aquele que tem entendimento, calcule. E essa palavra calcule, no grego ali, é a mesma palavra para faça a contabilidade daquilo que o anticristo vai fazer. E o que o Apocalipse deixa bem claro é que o anticristo vai ser a revigoração do Império Romano, que era o inimigo do povo de Deus. E por que 666? Na cultura da era o número base para você fazer qualquer cálculo. Era um número divino. Tanto é que quando Nabucodonosor ergue uma imagem, ela tinha 60 côvados por 6. 60 por 6. O 6 era um múltiplo divino. E ali você tem o 666, múltiplo de 6. Agora o Apocalipse fala que ele vai controlar a economia. Os povos da terra vão seguir. Ninguém vai poder. Falam, quem pode pelejar com ele? E o que nós estamos... E os religiosos, né? Principalmente os crentes, era para eles estar vivendo na época das cavernas. Não era nem para estar usando internet, nem dinheiro, nem essas coisas, né?
Porque ele diz que tudo é do diabo, tudo é marca da besta, tudo é coisa do diabo. Então, porque ele está seguindo, né? É os que mais usam essas coisas que ele diz que não é para estar usando, eles estão usando, né? E ele fala que não pode comprar, não pode comer, porque é da marca da besta. E hoje em dia a gente não, praticamente, o dinheiro está se acabando, a gente se não tiver cartão de crédito, essas coisas assim, não vai poder comprar nem comer, né? Não vai poder fazer nada, porque o dinheiro, hoje em dia as pessoas não estão mais usando mais dinheiro, tá usando só mais cartão de crédito, usando mais negócio de tecnologia, né? Essas coisas de tecnologia. E eles estão seguindo o mesmo rumo, né? Era para eles estar parando de usar essas coisas e ficar só usando dinheiro, ou senão morar nas cavernas, né? Porque eles acham que tudo é marca da besta, é anticristo, é coisa de anticristo, né? Então, eles não eram para estar usando nem cartão de crédito, né? Porque é um chipzinho, né? Que tem ali seu nome, tem seus dados, seu CPF, tudo, muitas coisas, né? E hoje em dia, se você perceber, hoje em dia a maioria das coisas pede seu CPF, pede suas coisas, né? E se você não tiver, você não pode comprar mais nada, né? E eles estão usando essas coisas, né? Não era para estar usando, porque eles são crentes. Estamos vendo agora é o mundo caminhando pela primeira vez na história para uma unificação mundial. De moeda? De tudo. Parece até teoria da conspiração que eu vou falar, mas não é. O mundo está caminhando para uma unificação. Ah, Rodrigo, mas nunca. Aqui no Brasil mesmo a gente vê a briga dos de esquerda com os de direita. O pessoal não está entendendo. Essa unificação não significa unificação de mente, mas unificação de propósito. Que é um exemplo que o mundo pode se unir por um propósito, apesar de se odiar mutuamente? A pandemia. Exatamente. O Irã está usando máscara, e Israel também está usando máscara. Os palestinos estão jogando foguete lá. Todo mundo tá usando máscara, e cadê Jesus, né? Pra poder matar o vírus ou se proteger. Porque se eles acreditassem mesmo em Jesus, não estariam usando máscara, né? Mas eles são os que mais usam máscara para se proteger do vírus e das doenças, né? Nas igrejas. Aí essa é uma prova que esse Deus não existe, né? Porque eles não eram para estar usando máscara, né? Porque Deus está com ele, né? Deus está protegendo eles, né? Porque ele vai usar máscara. Em Israel, o Hamas, mas o israelense está usando máscara, o palestino também. O egípcio está usando álcool em gel, o iraniano está usando álcool em gel, o americano está usando álcool em gel, o russo está usando álcool em gel, então o Putin está usando álcool em gel. A mesma coisa o presidente do Brasil, o presidente da Argentina, da Venezuela, o mundo parou. Não é possível. E muita gente perde as suas vidas, né? Ficam doentes, né? E esses líderes religiosos, pastores, né? Muitos deles ficam dizendo que confie na oração, confie em Deus, confie na promessa de Deus, né? Você vai ficar curado. Muita gente deixa de usar suas coisas de bombinha, né? Bombinha para respiração, deixa seus medicamentos, de usar seus medicamentos, por conta desses líderes religiosos que pedem para deixar de usar, para usar a fé em Deus. E muitos deles perdem a sua vida por conta que eles ficam falando isso. Aí depois, quando perde a vida, né? Depois que morrem, aí ele diz que foi porque Deus quis, ou porque Deus quis, foi a vontade de Deus, né? Aí muita gente perde essa vida por conta que eles pedem para deixar de usar os medicamentos, que a medicina diz que é para usar, que é para continuar usando as coisas, e eles ficam, né, fazendo isso com as pessoas, colocando medo nas pessoas para deixarem de usar os medicamentos, e as pessoas vão acreditando nisso e acabam, né, se prejudicando por conta deles, né? Aí depois ele diz que eles não obriga as pessoas a acreditar, né? Viu? As pessoas, essa união do mundo inteiro em algumas coisas mesmo. Ela não só é possível, como ela é um caminho sem volta. Por que está falando tanto em criptomoeda?
Nós já estamos passando por uma transição do dinheiro. Que é de papel, né? De papel, você entendeu? Dinheiro baseado em tesouro nacional. E o mundo hoje precisa. Isso aqui não é uma defesa do Rodrigo, não é um desejo do Rodrigo. Eu estou falando de uma tendência. Tendência. O mundo precisa se unificar porque existem, Vilela, alguns elementos hoje que estão à solta, como se fossem crianças bagunceiras numa casa cheia de faca, de garfo, de objetos cortantes e letais, sem um adulto para controlar essas crianças. Você jamais faria isso. Quais são as crianças que estão à solta no mundo e precisam de um adulto para controlá-las, um preceptor, uma babá? Internet. Quem tem domínio da internet? Você na internet você pode encontrar o podcast do Inteligência Ilimitada, ou você também pode encontrar Uma forma para fazer uma forma coquetel molotov. coquetel molotov. O camarada pode assediar você para fazer parte do Estado Islâmico. Quem controla a internet? Nem isso. E a maioria dos abusos e abusos sexuais infantis, aonde fica, né? Aonde você encontra mais? Você encontra dentro do sistema religioso, né? Na igreja. Que esses homens de Deus, né? Que diz que é homem de Deus para lá, que fazem isso com as crianças, né? Aí depois ele diz que a religião do outro faz isso. A religião do outro que faz o mal é errado. Mas quando é com a Bíblia dele, que está escrito na Bíblia dele, quando é o Deus dele fazendo, mandando, como está lá escrito lá em Êxodo, lá em Levítico, lá, né, nesses versículos assim na Bíblia, dizendo que esse Deus da Bíblia mandando fazer, né, entrar nas outras terras, pegar as mulheres virgens, pegar e tirar a vida de crianças, mulheres grávidas, né? Aí quando você disse que para ele que isso está dentro da Bíblia dele, que Deus está mandando fazer isso, aí ele diz, não, mas isso aí foi Deus, que é a vontade de Deus, a gente não pode questionar. Isso não é errado, né? Aí é só errado quando é com Deus, quando é com a religião do outro, né? Quando é com a religião dele, com o Deus dele, que está lá escrito lá, aí eles ignoram. Tem os Estados Unidos, não estão na mão de ninguém. Quem controla tráfico de drogas e de armas em nível mundial? Ninguém. Lavagem de dinheiro tá aí, o terrorismo tá aí e lavam dinheiro. Eles não fazem esse negócio não, né? De, né, terrorizar a mente das pessoas para colocar medo do inferno, medo do apocalipse, né? Para as pessoas andar às suas casas, dar o seu dinheiro da dízimo, oferta para o pastor, para a igreja, né? E muitos ficam até com depressão, ficam com medo, e deixam as suas casas deixam de comprar, viver a sua vida, comprar as coisas para dentro de casa para levar para a igreja. Eles não fazem isso não, é só os outros que fazem, né? Eles não fazem não. Tá vendo como eles são hipócritas? Quem controla Bolsa de Valores? A economia do mundo não aguenta por mais 20 anos nas mãos da Bolsa de Valores, que é especulativa. Se cair a Bolsa de Tóquio, você nunca foi ao Japão, mas você pode perder o seu emprego e essa casa aqui porque caiu a Bolsa de Tóquio. O Bradesco pode falir porque teve um crash da Bolsa de Nova York. E a gente viu, essa pandemia viu como nós estamos economicamente vulneráveis. Economicamente vulneráveis. Quem controla o terrorismo mundial? Então esses elementos... mais um. A ecologia. Não quero entrar no debate se a Amazônia é nossa ou não é nossa. O fato é que se a gente não cuidar da Amazônia, o mundo todo se ferra, caramba. Você tá entendendo? Então não tem mais esse negócio assim, é meu. Então hoje a gente precisa de um governo único que com leis mundiais controle a internet, bolsa de valores, que vai desaparecer, o reset tá aí, controle a economia, gastos, terrorismo e tudo mais. E os países, por mais que continue havendo direita e esquerda, situação e oposição, não interessa isso. Ele quer dizer que tem que ter, né, tem que ter um governo para poder comandar tudo, né? E provavelmente que a religião dele fique aí, que todo mundo
seja normal, né? Que se torne, todo mundo se torne crente, né? Como ele. Aí quer que as crianças se tornem religiosas, né? E quer também quer excluir as outras religiões, né? Porque você vê que o país hoje em dia, né? Tem 95% de crente, né? Tem um estudo dizendo. Então ele quer que o país vire crente. E outras religiões vai pro inferno e é errada e pronto. Aí quer tornar as crianças cristãs, quer colocar religiosidade dentro de igreja, de um monte de coisa, né? De entrar em tudo, né? Entrar em tudo. E assim, né? Quer tomar conta da internet, porque você vê que os crentes hoje em dia, a maioria deles estão vindo para a internet. Os ateus não podem vir mais falar a sua opinião como cidadão, né? Porque a gente também tem direito de denunciar essas mentiras. E eles ficam querendo, né, atrapalhar tudo. Se não for do jeito deles, eles querem dominar tudo. Porque se deixar, né, se fosse da vontade dos religiosos, eles queriam dominar tudo. Islã e cristianismo vai precisar se unir não porque eles se amam, porque não tem outro jeito. E essa união está muito parecida com o caminho de preparação para o anticristo. Agora, a minha questão aqui não é cair naquela esquizofrenia escatológica de achar agora que qualquer coisa eu tenho que evitar porque senão é a marca da besta. Eu já vi gente, isso aqui é sério, que não quer deixar colocar o revolvinho da temperatura na testa da mão, que aquilo é a marca da besta. Calma. Estupidez, não tem nada a ver um negócio desse, gente, tá bom? Claro, vocês não colocam medo nas pessoas. Como é que você não quer que as pessoas tenham medo dessas coisas, né? Vocês colocam, o quanto de medo que vocês colocam de coisa, vídeo de apocalipse, colocando, ou se alguém não pagar o dízimo, aconteceu um acidente, a vida da pessoa se destruiu. Vocês colocam medo nas pessoas, nos fiéis, e não quer que os fiéis fiquem com medo. Bom, agora, quando esse governo único se interpuser entre a minha fidelidade a Deus e a minha fidelidade ao Estado, esse é o único momento em que eu estou livre perante Deus para ter uma desobediência civil, social. Porque a própria Bíblia me ensina a ser obediente às autoridades constituintes. Mesmo quando Nero estava no poder, Pedro escreveu: respeitem as autoridades constituídas. A César o que é de César. Dai César o que é de César. Pague os impostos. Seja um bom cidadão. Que a crise não venha por culpa de vocês. A Bíblia me ensina a ser um bom cidadão. Essa frase de dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, né? Sempre foram esses religiosos, né? Porque Deus não pega dinheiro de ninguém. Não paga, você não tá pagando, achando que tá pagando imposto, tá pagando dízimo para Deus, tá pagando ao pastor mesmo, tá dando para ele. Porque você não tá fazendo vontade de nenhum Deus nenhum. Só dos pastores. Porém, a própria Bíblia fala: quando o governo der uma ordem, a Bíblia não diz isso explicitamente, diz assim, em termos filosóficos: quando o governo der uma lei que vá contra os mandamentos da lei de Deus, como os companheiros de Daniel na Babilônia, enfrente a morte se preciso for, mas não ceda. Talvez essa seja a diferença de um teólogo apaixonado por Deus e pela Bíblia e alguém que simplesmente é um acadêmico livre. Porque que especialista em literatura inglesa, em sã consciência, teria coragem de morrer por sua interpretação de Shakespeare? Mas a Bíblia é um livro que já levou muitos ao martírio para não abrir mão daquilo que a Bíblia ensina. Falou que a segunda vinda de Cristo está próxima. Mas, segundo os eventos, o anticristo chega antes. Chega antes. Ele antecede a volta de Jesus. E já está por aqui? Você acha? Eu acredito assim, lendo a Bíblia, o anticristo, ele é um poder, era o poder romano,
Porque João já falava lá, o anticristo já opera entre nós. E João fala, muitos anticristos já saíram pelo mundo. Ele só está aguardando aquilo que o detém. Então o anticristo naquele tempo era Roma. Os exegetas veem, a besta era Roma. Só que a Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, que havia uma grande apostasia do povo de Deus. Que palavra é essa, apostasia? Eles abandonariam a fé, se uniriam a Roma, e Roma no futuro voltaria travestida de cristã, por isso que é o anticristo, nome que não aparece no Apocalipse, mas aparece nas epístolas de João. Anticristo, anti em grego é aquele que toma o lugar dele. Então o anticristo é aquele que toma o lugar de Cristo e vai dominar o mundo. Então a minha sugestão para todos é o seguinte, fiquem atentos às propostas governamentais. Qualquer coisa que não infrinja a minha fé naquilo que eu entendo pela Bíblia ser o correto, eu vou seguir. Eu vou me vacinar. Eu não vou ficar crendo em teoria da conspiração. Ah, mas a vacina é uma maneira de aniquilar um terço da humanidade. Vai ser muito mais fácil. Eu vou me vacinar. Só não vou tomar a Coronavac, né? Quantas pessoas deixaram de tomar vacina porque eles colocaram medo nas pessoas, né? Aí depois ele disse que não é, eles não colocam medo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui a opinião de vocês nos comentários que eu vou ler, viu? E o que vocês acham sobre tudo isso, né? Eu vou ficar reagindo depois desses vídeos aí, vocês me mandem aí. Se eu gostar, eu vou reagir aí, tá bom? Até o próximo vídeo.